estava dormindo, ela abriu o olhinho e continuou dormindo. A senhora acha que é uma emoção muito parecida com a de quem dá luz, a mesma coisa? Muito grande. Eu diria que é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Na maternidade de uma pequena cidade de Santa Catarina, começa a história de Vanessa, Cida e Cláudio. Uma história registrada em detalhes nos álbuns de fotografia e nas imagens dos momentos mais importantes da família. Vanessa foi abandonada pela mãe biológica com apenas 14 dias. Ela então virou filha de Cláudio e de Cida. Ai, que linda, gente. Olha. Filho é filho. Não importa de onde ele vem. Se ele vem da barriga ou se ele vem do coração, filho é filho. Eu tava com a minha prima, porque era quando eu tava... Mas nem toda história como a de Vanessa tem um final feliz. A cada 3 dias, uma criança é abandonada em São Paulo. Em orfanatos, em maternidades e nos locais mais imprevisíveis, como estações de metrô ou mesmo nas ruas. Aqui é a parte das meninas, tá? Esta menina de 15 anos vive numa instituição para menores, os antigos orfanatos. A adolescente típica que cola fotografias de artistas na parede e ainda brinca com um bicho de pelúcia, carrega um trauma. Foi abandonada 2 vezes. Primeiro pelos pais biológicos, depois aos 13 anos pelos pais adotivos. Você fica revoltado, né? Você está ali acostumado com uma coisa, ter suas coisas, ter sua família ali, tudo bonitinho. De repente, parece que o mundo girou assim, deu uma volta enorme. Você se vê numa instituição de novo. O abandono de crianças é um problema antigo no Brasil. Até o final da década de 40, muitas crianças eram abandonadas neste cilindro de madeira conhecido como roda, que ficava no muro da Santa Casa de São Paulo. As mães deixavam seus filhos aqui dentro. Elas ficavam do lado de fora da Santa Casa. Giravam a roda e lá dentro da Santa Casa as crianças eram recebidas pelas religiosas. O muro garantiu o anonimato do abandono. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a colocar a roda no museu. Quase sempre as mães deixavam bilhetes junto aos filhos. Prometiam voltar um dia. As cartas de caligrafia perfeita tentavam justificar o abandono e pediam para os filhos o que não podiam dar. Com dedicação e carinho. Os livros da Santa Casa mostram que muitas crianças acabaram adotadas. Há 50 anos, irmã Ursulina é enfermeira no hospital. Ela pegou os últimos 5 anos da roda e não esquece algumas cenas que viu. Mamãe deixou 2 corações de veludo, o coração dela e o coração da criança. E pôs no bilhete, aqui fica o coração de meu filho e o meu coração. Esse marcou muita gente. O perfil das mães que ainda hoje abandonam os filhos não mudou muito. A pobreza e a falta de instrução são os 2 maiores incentivadores do abandono. Normalmente as mães são solteiras, jovens e desempregadas. É a história de Gisele. Ela teve 4 filhos. Um deles entregou para adoção. E a gente tem que pensar agora, tem que pensar quando ele crescer, o que ele vai achar. Mas infelizmente eu fiz o que devia ter sido feito. Não tinha outra saída. Ela não tinha trabalho, marido e nem onde morar. A separação do filho foi o momento mais doloroso que Gisele já viveu. Ela é muito pior do que a morte. Porque a morte, com o tempo, você aceita. E perder um filho, vendo ele vivo, você não aceita nunca. Você sempre vai, dia após dia, você vai lembrar. Elisandra quase teve o mesmo destino. Gisele também pensou em dar a criança. Mudou de ideia quando conheceu um projeto criado para evitar o abandono. No Acalanto, as mães recebem apoio psicológico, cesta básica e ajuda para arrumar um emprego. Tudo para manter os filhos com as mães. Até agora o trabalho conseguiu 100% de sucesso. Todas as mães mudaram de ideia. Ouvindo, orientando, conversando, para que elas sintam que tem alguém que pensa nelas, que se preocupa com elas e que principalmente pode ajudar. Nilda, viúva, 4 filhos, mostra com satisfação a família. Arrumou emprego, constrói uma casinha e não cansa de agradecer por ter resistido à tentação de entregar os 2 filhos menores. Ai, quando eu chegava assim que eu pensava, né, de separar dos meus filhos, eu chorava, nossa, eu ficava em pranto. Eu ficava, ai meu Deus do céu, eu não quero separar dos meus filhos, né? Porque a única coisa que eu tenho na minha vida é meus filhos, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido, né? Então, praticamente, eu sou só eu e Deus e meus filhos. Sou eu que vou seguir você do primeiro
até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Já puxou o olho do papel higiênico até a sala. Quando a Yara veio babando em cima dela para ela voltar e colocar, ela pegou a ponta e começou a se limpar o nariz. Aquele cinismo infantil que é divertido. Aos 60 anos, o cantor Juca Chaves é pai pela primeira vez. Desde fevereiro, a espevitada Maria Clara, um ano de pura energia, faz parte da vida de Juca Chaves e da mulher Yara. Estou vivendo uma vida nova. Mudou muito a sua vida? Completamente. Que Primeiro, mudou? a preocupação de você ter uma filha que eu não sabia que era tão grande. Segundo, ela dorme na nossa cama. Até eu falei, Yara, os médicos recomendam que ela durma no berço. A Yara falou, e será que eu vou me adaptar ao berço? Então já vi que continua na cama. Clarinha foi abandonada numa igreja no interior da Bahia. A adoção fez Juca refletir sobre o destino de muitas crianças no Brasil. Então, um garotinho vem limpar o vidro do carro, podia ser minha filha. É outra imagem que você tem. Os brasileiros deviam ter 3 tipos de filho, né? De várias camadas sociais até, para eles sentir que as coisas são diferentes. Se os políticos tivessem isso, eles não teriam essa frieza. Clarinha é uma menina de sorte. No Brasil, crianças negras têm muita dificuldade na hora da adoção. Quanto mais velha, também mais difícil de encontrar pais. Se existem irmãos, a adoção fica quase impossível. Azeitona, que a nossa azeitona está com 1 ano e 11 meses, veio para cá com 2 dias. Essa criança vai ser adotada por um casal estrangeiro, porque o casal brasileiro não adota criança negra. É muito difícil para adotar criança negra. É muito difícil. Ele está indo para a Europa. Está indo para a Europa. No estado de São Paulo, existe hoje quase 3 vezes mais casais que querem adotar do que crianças abandonadas nas instituições. O problema é que a grande maioria quer uma menina branca, saudável e de até 6 meses de idade. Tem histórias que a gente escuta aqui que revolta, por exemplo, de uma senhora que veio. Ela pegou e me respondeu que quando ela quer uma coisa, ela quer para já. Como se uma criança fosse uma coisa. Uma pesquisa feita em Curitiba, capital do Paraná, uma cidade que se orgulha de ter um alto padrão de vida, mostra como boa parte da sociedade ainda tem conceitos ultrapassados e absurdos quando o assunto é a adoção de crianças. 30% das pessoas acreditam que as crianças herdam a personalidade de pais marginais, envolvidos com drogas e prostituição. 28% ainda acham que o filho adotado sempre traz problema. E 12% dizem que adotar uma criança maior é bom porque ela pode ajudar nas tarefas domésticas. As pesquisas mostram que as pessoas ainda imaginam que todo filho adotivo, cedo ou tarde, vai dar problema. Vai se revoltar. Vai se revoltar. E isso é o primeiro mito que a gente desvenda e que vê que não é verdadeiro. Mudar preconceitos é a tarefa de grupos de apoio à adoção. Eles preparam os futuros pais. Nas reuniões, procuram mostrar que a semelhança física não é o segredo de uma adoção bem-sucedida. Você vê aquela criança com os olhos da alma, porque ele pode ser branco, ele pode ser preto, ele pode ter restrições de aprendizagem, mas não importa, você ama aquela criança com toda a intensidade do seu ser. Então vamos combinar um dia, combinou um dia. Fui eu e a psicóloga e a assistente social, mas eu fui lá disfarçado. Aí levei pirulito para as crianças. A única que não quis pirulito. É impressionante, né? A única que não quis pirulito. Graças à troca de experiência, muitos casais mudam de atitude. Sorte de Paulo Henrique, este garotinho de 3 anos que tem uma nova chance na vida. Ele foi adotado por um casal que não podia ter filhos e sonhava com a adoção de um bebê. Depois de muita conversa, eles abriram mão de qualquer exigência, de cor, sexo ou idade. E Paulo Henrique ganhou uma família. Então a gente vai ajudá-lo no que for possível, né, dentro dos nossos limites, óbvio, né, mas tentando buscar todo o apoio, toda a ajuda, entendeu, para transformá-lo numa pessoa feliz, segura, né, com muito amor e carinho. É isso.
Rosa foi uma menina pobre que viveu na rua. Lutou para vencer. Hoje é uma mulher realizada. Dirige um orfanato com 150 crianças e tem uma grande família. São 13 filhos, alguns biológicos, mas a maioria adotivo. É o caso de Bruno e Paloma, os dois com 6 anos. Eles são especiais para a Rosa. Abandonados pelas mães que tinham AIDS, os primeiros exames mostraram que eles também poderiam ser portadores do vírus. Isso só aumentou a união entre mãe e filhos adotivos. Eu não penso que eu posso perder ela, sabe? Meu pensamento é sempre positivo. Que se Deus quiser ela vai sarar, que ela vai negativar e que ela vai ser minha. É um amor assim, fora de sério, né, meu bem? Ela é uma criança muito amorosa. Os últimos exames trouxeram a boa notícia. Eles estão livres da doença. Bruno, que quer ser dentista, e Paloma, que sonha em virar bailarina, vão ter vida normal. O que é hoje? Um dia especial, Por quê? porque é meu aniversário. Seu aniversário? Em São Paulo, a Casa Vida existe há 9 anos. É uma instituição que cuida de crianças vítimas do vírus da AIDS. Muitas são órfãs ou abandonadas. Até os 2 anos de idade, os sinais do vírus podem desaparecer. Quando os exames negativam, as chances de adoção para a criança aqui da Casa Vida cresce muito. Nestes 9 anos de funcionamento, 36 crianças que negativaram já foram adotadas. Mas apenas uma criança portadora do vírus da AIDS foi para a adoção. Ainda são raros os casais que conseguem vencer o medo e o preconceito. Tem chance de vida para essas crianças. Também a medicina está fazendo progresso. No futuro vão resolver este problema. Por isso também os pais adotivos poderiam pensar nisso. Mas ainda bem que existem pessoas especiais, como Eliana. Ela mudou o destino de Isadora. Ainda bebê, Isadora foi adotada por um casal de classe média alta nesta instituição em Curitiba. Um mês depois, o casal descobriu que Isadora era portadora do vírus da AIDS. Não teve dúvida em devolver a criança. Eliana soube do caso pela mãe, que trabalhava na instituição. Mesmo com 3 filhos biológicos, morando numa casa na periferia de Curitiba, ela decidiu adotar Isadora. Ela estava amarradinha, com soro, com sono, que as enfermeiras até tinham comentado que ela era uma menina muito triste. Ela nunca tinha dado um sorriso no hospital. Daí eu cheguei e falei, Isadora, a mãe está aqui, a mãe veio para ficar com você. Daí ela virou assim a cabecinha, olhou assim, primeiro sorriso que ela deu. Mãe e filha estão apaixonadas. A meiga Isadora retribui todo o carinho que recebe da família. São gestos e palavras de quem tem muito amor. Mãe, eu te amo. Mãe também ama você muito. Muito. Os médicos já avisaram que o vírus não vai desaparecer do organismo de Isadora. Ela vai ter que conviver com a doença. Toda criança, né, ela fica doente. Né? Tem uma dor de garganta, tem uma febre, tem uma dor do ouvido, né? E eu procuro lidar com ela dessa maneira, não com aquele negócio na cabeça, ela não pode tomar um resfriado porque ela tem o HIV, né? Claro que os cuidados dela são maiores, né? Eu tomo maior cuidado com ela. Isadora só pensa em brincar. É o retrato de uma criança que cresce como uma filha querida de uma família que teve coragem para mudar a história de uma menina. Minha princesa é a mais importante da minha vida, sim. Aos 4 anos, Tiago já aprendeu a escrever 2 palavras. Uma é o próprio nome, a outra é pai, algo que conhece há poucos meses. Moreninho e com carinha de índio, Tiago foi adotado por um casal formado por um descendente de japoneses e uma alemã, que já tinha uma filha biológica bem loirinha. Essa mistura toda parece que deu certo. Tiago conta que até já aprendeu uma receita com o pai. Meu pai já ensinou como que faz macarrão. Tiago vivia numa instituição para menores abandonados. É um menino disciplinado e tímido.
Os anos de vida coletiva, sem família, mexeram com sua autoconfiança. Ele tinha medo de tudo, ele tinha medo de adulto, ele tinha medo de obedecer, ele tinha medo de errar, né? Então, com o tempo, a gente teve que ir conquistando a confiança dele e ele conquistando a nossa confiança. Era uma troca, né? Ele não sabia fazer nada, nem desenhar, nem cantar, mal falava muito como um bebezinho, não sabia se expressar, não tinha personalidade, nada. E hoje? Hoje ele tem. Cada vez mais, tá mais ou menos agora, está descobrindo o eu dele e o que ele quer. Crescer numa instituição é a única alternativa para muitas crianças. Poucas são órfãs. A maioria foi abandonada ainda pequena, ou retirada da família, onde eram maltratadas ou viviam em ambientes perigosos. Esta menina conta como era a vida dela e das irmãs junto com a mãe. Porque ela é muito ruim, não tinha onde a gente ficar, não tinha como a gente brincar, não tinha nada pra gente fazer. O que você tem aqui que você não tinha na sua casa? Ah, amor, carinho. Minha mãe me dava, né? Mas só que aqui eu tenho bastante. Tenho umas tias perto de mim pra me ajudar, tenho comida, tenho cama, tenho amigos. E lá na sua casa você não tinha nada disso? Não. No projeto de incentivo à vida, uma instituição de São Paulo, vivem 150 crianças. Aqui elas brincam, vão à escola e têm contato até com a informática. Crianças doentes recebem cuidados especiais. Mas apesar de todo o esforço e carinho dos funcionários, nada substitui o desejo de 9 entre 10 crianças. Ter uma família. Que eu tenha uma família feliz e seja feliz. É a falta da família que entristece o menino de 8 anos. Eu não tenho pai, nem mãe e nem uma casa, eu só vivo aqui. E se você tivesse isso tudo, como é que você acha que seria a sua vida? E eu ficar feliz. Nem todas as crianças e adolescentes que ficam nas instituições são abandonados e estão disponíveis para adoção. Existem pais que deixam os filhos aqui com a promessa de que um dia vão levá-los para casa. Alguns visitam os filhos, mas na maioria dos casos as crianças crescem longe da família e sem chances de adoção. A situação dessas crianças angustia a presidente do Lar Bom Caminho, em Curitiba. A lentidão da justiça em retirar o poder da mãe ausente diminui as chances de adoção. Durante a longa espera, as crianças crescem e perdem a disputa por novas famílias para os tão desejados bebês. Com a idade avançando, para começar, a criança vai ficando uma criança mais inquieta, mais rebelde. E a escolha de casais vai diminuindo, porque o casal brasileiro não aceita criança. Até 3 anos de idade a gente já ainda consegue, não muitos. Porque para o casal brasileiro, a partir de 1 ano já é grande. Abbiamo studiato un poco di brasileiro con il vocabolario, no? por falar com os bambinos. Muitas vezes a adoção estrangeira é a única saída. Os casais de outros países fazem menos exigências. Esses 3 irmãos convivem há 3 semanas com 2 casais italianos. 5, 6, 7... 8, 9, 10. Bravi. É a última etapa obrigatória antes de partirem para uma nova vida. O menor vai morar em Roma, os 2 maiores em Milão. Eles estão se conhecendo e trocando experiências. A expectativa é grande para os 2 lados. O senhor já se sente como pai dele? Sì, fin dal primo giorno, solo che all'inizio, come ho detto prima, mi sono un po' impressionato perché il bambino era molto vivace, però adesso gli voglio già tanto bene. Molto bene, gli voglio. Chi va a dormir qua? As fotos do futuro quarto deixam claro que os meninos vão finalmente chegar em casa. Legal, tô cada vez mais ficando feliz. Há 5 anos, Elizabeth conheceu e se apaixonou por Mikael, um bebê de 4 meses. Ele foi dado a Elizabeth, que o registrou como seu filho legítimo. 2 anos depois, a família biológica se arrependeu e entrou na justiça para pedir o filho de volta. Mikael hoje mora com o pai. Elizabeth perdeu a criança e responde a um processo por adoção ilegal. Ele foi simplesmente retirado de mim, tirado de mim, arrancado de mim e colocado num local que, apesar de ser consanguíneo, eram estranhos. Então, eu imaginava o que ele poderia estar sentindo. O desespero dele em não me ter por perto, de não ter a família dele
aquela que ele conhecia. Esse tipo de adoção clandestina é tão comum no Brasil que ficou conhecida como adoção à brasileira. Os recém-nascidos são registrados no cartório pelos pais adotivos como se fossem filhos biológicos. Pesquisadores calculam que metade das adoções no Brasil é feita ilegalmente, sem passar pela justiça. A principal justificativa é a lentidão da justiça. Os juízes contra-atacam. Dizem que a lei de adoção no Brasil é simples e o processo é rápido. O interessado faz um cadastro e passa por uma seleção. Antes da adoção definitiva, os futuros pais podem conhecer a criança e passam por um período de guarda provisória. O que atrapalha, segundo os juízes, são as exigências dos casais, que podem significar até 2 anos na lista de espera pelo bebê branco do sexo feminino. O ideal é que a pessoa queira ser pai e queira ser mãe, e que desmistifique isso. Que não queira ver naquela criança sempre a origem da criança, aquela origem do abandono, de que foi largada. Que não queira saber o que se vai com isso ganhar um lugar no céu, se está fazendo uma caridade tirando uma criança órfã da rua. Olha, nada disso nos interessa. Nos últimos 4 anos, o número de adoções caiu 20% em São Paulo. Celso já pensou em desistir. Ele sofreu com um erro do judiciário que fez dele pai por apenas 9 dias. Este foi o tempo que Manuela ficou na casa dele e da mulher. O juiz concedeu a guarda provisória antes que a filha estivesse legalmente separada da mãe. Ela se arrependeu e Manuela foi embora da vida do casal, que já tinha se apaixonado pela criança. Eu achei que ele foi leviano. Um juiz não pode ser assim. Ele tem que saber o que, se ele está lá para julgar o que é melhor para a criança, o melhor para a criança era a gente. Mais grave é a situação de um grupo de mães de Jundiaí, interior de São Paulo. Elas ocupam a praça na frente do fórum da cidade, num protesto permanente contra o juiz Luiz Beethoven. Ele é acusado de retirar os filhos delas sem motivo. A maioria foi adotada por casais estrangeiros. Os 3 filhos da dona de casa Maria Aparecida vivem há 5 anos na Itália. Eu liguei, consegui falar com o meu filho. Então o português ele não sabe. Então quando você liga e ele só ficava do outro lado, e ele chorou. Então, você quer comunicar e não sabe, né? Então fica difícil. Aí eu me revoltei, sabe? Eu desliguei o telefone, eu tinha vontade de destruir o mundo. Hoje o juiz Beethoven trabalha em São Paulo e não fala no assunto. As adoções estão sendo investigadas. Casos como o de Jundiaí são exceções. 90% das adoções legais no Brasil são bem-sucedidas. Como é que é ser filha adotiva? E o que você dizia? Falei, como é que é não ser filha adotiva? Né? Porque eu não sentia diferença nenhuma. São histórias como a da família Aires. Regina e Cacá foram adotados ainda pequenos pela família do bancário Juvenal. Temos uma comunicação a fazer. Não é uma proposta para discutir. É uma comunicação que tomamos, eu e ela. Nós não vamos dar o Cacá. E todo mundo aplaudiu. O meu filho disse, ai meu pai, eu estava com esse peso da família. Então, o Cacá ficou por votação unânime. Cacá se tornou professor de tênis e de inglês. Regina é hoje psicóloga. Eles sempre souberam que eram adotados e têm convicção que o carinho da família foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. O amor e o carinho que eles deram foi muito grande. Eu amo muito eles, então é algo muito bonito que eles fizeram. Eu vou fazer 90 anos. Ainda vivo com a minha família, tá vendo? O seu Juvenal é um pai realizado e um avô coruja. São meus 2 netos menores. O teu vovô trouxe uma bola, você não trouxe? Mas, como nem tudo é perfeito, ele e Cacá têm divergências sérias, que não duram mais que 90 minutos. Quando o assunto é futebol, não tem acordo entre pai e filho. Um é corintiano, o outro São Paulino. Isso é bom porque anima aqui, mesmo porque o Corinthians eu tenho certeza que é muito melhor que o São Paulo. Vixe, mas já vem com
Fernanda, Theo e Maria Paula. Paula. 3 irmãos que mudaram a vida do ator Gerson de Abreu e da psicóloga Patrícia. Quando a Fernanda vai para a escola, a Fernanda bagunça. Quando a Fernanda vai para a escola e nós vamos até dia, minha mãe e o meu pai ficam lá no quarto e a nossa empregada fica lavando louça. Aí depois nós ficamos mexendo nas coisas da Fernanda, na calcinha, na roupa dela. Os 3 foram adotados há 3 anos quando o casal resolveu formar uma família. Eles mudaram para uma casa num condomínio a 100 quilômetros de São Paulo para dar qualidade de vida às crianças. Gerson descobriu logo que o ritmo da adoção é muito mais surpreendente que o ritmo da gravidez. A mulher tem 9 meses para se transformar em mãe e o pai tem 9 meses, o homem tem 9 meses para se transformar em pai. Agora você quando adota no dia seguinte você é pai, você fala, meu Deus, e agora? Então e aí você faz muita coisa engraçada, né? Você vai entrar numa farmácia para me dar fralda. Cara, qual é o tamanho? Tem tamanho? Ah é? Sei lá. Dá aí uma grandona, né? Dá aí, aquela lá, né? Ah não, me dá mais barata. Quanto é muito caro, me dá aquela mais barata. A mais barata não serve porque vaza tudo. Você tem que ir aprendendo as coisas, né? Aos pouquinhos e seu filho junto com você, claro. É muito divertido. As 3 crianças estavam em instituições de menores. A adaptação foi rápida. Tipo amor à primeira vista. Você vai, brinca com todos, mas eu sempre falo assim, não é a gente que escolhe. Eles que escolhem a gente. É no olho. Você acha que foi o Theo que escolheu vocês? Foi, ele não tirava o olho. E se você perguntasse pra mim no dia seguinte, como é que ele é? Eu falo, não sei. Eu lembrava do olho dele. Nem deu 5 minutos, eu já comecei a chamar de pai, quando eu queria alguma coisa, mãe. Eu chamei, aí eu chamei até pro resto da vida. E vai ser pro resto da vida, né? O adotar primeiro que é um presente para a pessoa que adota. O primeiro presente é para a pessoa que adota. E o segundo presente, eu acho que é que você, nesse momento, é impressionante. Você brinca de Deus, quase. Porque é mudar a histórico de um ser humano. Depois nós tivemos a Bruna. A ideia da adoção também seduziu uma comissária de bordo que já tinha 3 filhos biológicos. Separada do marido, Isamar decidiu duplicar a família e adotou 3 meninas. E por que a senhora resolveu adotar? Porque eu quero dar um monte de filhos. Eu gosto, eu curto, eu tenho um sonho. Que nem, eu vou ter essa mesa, aquela mesa de madeira bem comprida, nos 3 metros, nessa casa nova vai dar. E pôr aqueles 2 bancos e meus filhos todos sentarem ali comigo, a gente toma o café da manhã, a gente come a pizza. Fica tudo junto. Hoje ela mora com os 6 filhos, 5 cachorros e a mãe de 80 anos. Dona Guiomar é a maior aliada de Isamar na decisão de adotar as crianças. Diz que a bagunça da garotada rejuvenesce. Não sinto dor nenhuma, nunca, com 81 anos, nunca tive dor de cabeça. Não sei o que é isso. Nossa Senhora, eu vim no mundo para isso, para criar filhos. Isamar dorme apenas 3 horas por noite. Além do salário de comissária, dá aulas de inglês e pinta quadros para vender. Conta ainda com a ajuda de amigos e aceita padrinhos para as crianças. Para eu poder ter mais filhos, eu precisaria que pessoas me ajudassem, apadrinhassem meus filhos, porque não é uma instituição. São filhos meus que eles vão vir para minha casa, vão ter a escova de dente deles, a cama deles e a mãe deles pro resto da vida. Independente se eles vão ser bonzinhos, malvados, se eles vão ser pessoas de boa índole ou bandido, eles sabem que vão ter uma mãe para sempre. Isamar ainda não está satisfeita. Ele está de mudança marcada, já com